História 1. Eu costumava amar meu trabalho logo após a faculdade. Eu era o típico professor jovem e legal e, mesmo sendo ainda jovem o suficiente, perdi muito do respeito dos alunos que ensino. Para os professores jovens por aí, talvez vocês saibam o que quero dizer. Você busca a aprovação dos seus alunos, quer que eles gostem de você porque talvez, se gostarem de você, prestem mais atenção e apreciem o que você está ensinando. Eu me senti assim por alguns anos, mas então percebi minhas notas dos alunos caindo e, além disso, os alunos estavam um pouco relaxados demais comigo. 2 anos atrás, quando eu tinha cerca de 10 alunos na minha turma depois da escola para algumas tutorias, metade dos meus alunos tirou canetas VAP na sala de aula. É claro que fiquei bravo e gritei com os alunos, e eles ficaram chocados por eu estar chateado, dizendo coisas como acharem isso legal e todas essas coisas. Tive que contar para os pais deles, e foi quando percebi que não podia mais ser o professor legal e precisava ser mais rígido. Então, pelo resto do ano, eu realmente não brinquei. Ainda tentei ser eu mesmo todos os dias, mas assim que percebi os alunos brincando ou se aproveitando de mim, eu colocava ordem e digamos apenas que não fiz nenhum amigo no final do ano escolar 2 anos atrás. Tive que intervir em uma briga no corredor que levou à expulsão de um aluno da escola e a outros 2 alunos começando o próximo ano com uma suspensão interna de 1 semana. No último dia de aula, meu carro foi alvejado no estacionamento enquanto um punhado de alunos gritava algumas coisas muito coloridas para mim enquanto partiam. Respirei fundo e deixei pra lá. Eles teriam o resto do verão para esfriar e o próximo ano seria um retorno à normalidade. Pelo menos era o que eu esperava. No início do ano letivo passado, eu não poderia estar mais animado. Eu estava descansado e reformulei um pouco a estrutura da minha turma para ser mais alinhada com o que eu achava que os alunos gostariam mais. Eu havia esquecido da maneira horrível como o ano anterior havia terminado, e para mim, era água passada. Além disso, muitas das restrições de saúde dos últimos anos haviam sido levantadas, permitindo que os alunos tivessem uma experiência mais convencional no ensino médio, o que torna o ensino mais gratificante. No primeiro dia de aula, eu estava cumprimentando os alunos para o meu primeiro dia e fui imediatamente lembrado da briga no ano passado quando 3 dos meninos e uma menina entraram na minha sala bem antes do sinal tocar. Enquanto eu dizia bom dia ao grupo, os 4 apenas me encaravam com olhares de raiva. Eles ocuparam seus lugares e tudo o que puderam dizer a mim mesmo foi uau, a dedicação para parecer tão bravo e miserável por toda uma aula requer habilidade. No final da aula, chamei um dos meninos para responder a uma pergunta e ele respondeu com uma voz zangada e quase odiosa, dizendo, sabe, posso estar na sua classe, mas nunca mais precisamos dizer meu nome. Ah, as alegrias de ensinar. Felizmente, fui salvo pelo sinal e não tive que responder na frente de toda a turma. Tentei falar com ele depois, e ele apenas gritou para eu ficar longe dele. Infelizmente, não pude permitir esse tipo de atitude na sala de aula, especialmente não no primeiro dia. Durante um intervalo livre, fui ao escritório e expliquei ao diretor o que estava acontecendo. Ela ficou brava e imediatamente chamou o jovem para o escritório. Ele entrou lá furioso e, assim que me viu sentado em uma das cadeiras, disse, você está brincando comigo? Você me dedurou? Em vez de repreender o garoto verbalmente e gritar com ele, tentamos usar isso como um momento de ensino. Tentamos enfatizar que ele não estava em apuros e que só queríamos conversar. Talvez essa fosse a abordagem errada e deveríamos ter apenas dado uma detenção para o garoto. Mas eu nunca gostei de fazer isso. As pessoas têm dias difíceis, e às vezes, precisam apenas conversar. Depois de uma reunião de 30 minutos que não levou a nada, o mandamos de volta para a aula e o diretor disse que queria dar a ele detenção ou suspensão para realmente estabelecer um precedente para o ano, mas eu o convenci do contrário. Naquela tarde, vi o rapaz saindo e tentei desejar a ele uma boa noite e apertar sua mão, mas, em vez disso, quando ele me viu, me deu outro gesto não muito favorável envolvendo um de seus dedos, se você entende o que quero dizer. Cheguei em casa e, no início do ano passado, quando a história aconteceu, ainda morava sozinho. Abri uma cerveja e decidi relaxar no sofá e assistir TV por um tempo. O primeiro dia sempre me esgota. Antes que eu percebesse, já eram 2 da manhã. Eu havia adormecido acidentalmente no sofá,
ainda com uma cerveja na mão e ainda vestido com minhas roupas de trabalho. Desliguei a TV e comecei a ir para o quarto. Enquanto eu caminhava na casa escura, ouvi um estrondo alto. Meu primeiro pensamento foi que eu estava tão grogue fora de mim que provavelmente só imaginei o que poderia ter sido o som, mas então percebi que não estava sozinho na casa. O coração começou a bater mais rápido enquanto eu me movia cautelosamente na direção de onde o som tinha vindo. Uma sensação de medo começou a se instalar em mim. Ao chegar à sala de estar, vi uma figura indistinta se movendo no escuro. Meu corpo tenso, eu me aproximei lentamente, cada passo parecendo ecoar como um tambor em minha mente. Então, de repente, a luz da rua brilhou através da janela, iluminando o rosto familiar de um dos meus alunos. Ele parecia tão assustado quanto eu. Por um momento, ficamos ali, congelados, olhando um para o outro. Então, ele finalmente quebrou o silêncio, gaguejando desculpas e explicando que ele estava apenas buscando ajuda com a lição de casa. Suspirei aliviado, percebendo que tudo não passava de um mal-entendido. Ainda tremendo um pouco, acompanhei o aluno até a porta e assisti enquanto ele se afastava pela rua escura. Fechei a porta com cuidado, sentindo um misto de emoções, alívio, preocupação e uma estranha sensação de conexão com aquele aluno que, por um momento, compartilhamos o mesmo medo no escuro. Então, com um suspiro, me virei e finalmente fui para o quarto, pronto para colocar o dia turbulento para descansar e esperar pelo amanhã. Eu o vi novamente. Lentamente, rastejei pelo corredor, tentando ouvir atentamente, sentindo meu coração acelerado, saindo do meu peito. No final do corredor, bem à direita, está meu quarto, que fica de frente para a frente da casa, e à esquerda está um quarto de hóspedes que não uso e fica de costas para a casa. A porta do quarto de hóspedes geralmente está quase fechada, então tive que abri-la um pouco para olhar lá dentro, e a imagem que vi ainda me assusta quando penso nisso. Quase completamente no meu quarto de hóspedes, pendurado em uma janela, estava um estudante do período anterior do dia. Ele estava usando uma máscara de saúde e um boné do Pittsburgh Steelers. Mesmo com tudo isso, eu conseguia claramente reconhecer o jovem da escola. Gritei instintivamente e isso fez com que ele caísse para trás, derrubando as persianas com ele quando caiu. Ele se levantou no quarto, deu meio passo na minha direção, como se quisesse me assustar ou algo assim, e então se lançou para fora da janela como Superman. Vi ele correr para o outro lado depois de pular, então corri para a frente da casa para olhar pela janela. Vi ele pular para o que eu acho que era um Toyota branco e havia mais 3 pessoas no carro, e eles saíram em disparada para a noite. Imediatamente liguei para a polícia, agora é onde eu achei que estava sendo estúpido, talvez eu estivesse. A polícia veio e contei a eles sobre a invasão e o que aconteceu. Não mencionei que tipo de carro era e não contei quem eu achava que era. No dia seguinte, na escola, vi o jovem estacionar no estacionamento com o mesmo Toyota branco e todas as dúvidas que eu tinha desapareceram assim que vi o carro. Confrontei ele no corredor e ele parecia que ia ficar doente. Estendi minha mão e disse trégua. Ele afastou minha mão rapidamente, como se não quisesse que ninguém visse, e se afastou. Então, consegui que ele fosse removido da sala na segunda-feira seguinte e não tive mais interação com o garoto durante todo o ano. Minha esperança é que ele tenha aprendido a lição e nunca tenha tentado algo assim novamente. Algumas vezes durante o ano e durante o verão passado, tive algumas brincadeiras acontecendo na minha propriedade, mas nada sério como uma invasão, e não tenho evidências para saber quem foi que fez essas chamadas brincadeiras. Finalmente, instalei uma câmera Ring há apenas uma semana. Acho que vi aquele Toyota branco estacionado em frente à minha casa por cerca de 1 hora, mas nada aconteceu. Não vi ninguém que reconheci sair do carro e orei para que fosse apenas uma coincidência, já que moro com minha noiva agora. Ela não sabe sobre a invasão e estamos planejando nos mudar em breve de qualquer maneira. Acho que estou escrevendo isso para ver o que qualquer pessoa por aí pensa anonimamente antes de divulgar nomes ou locais. Devo ligar para a polícia ou você acha que devo continuar a dar a ele outra chance? História 2. Essa história aconteceu há quase 10 anos, e ainda me incomoda e me dá pesadelos. Tento usá-la como uma lição para mim mesmo, uma espécie de karma instantâneo, se preferir. Quando eu estava no ensino médio,
sempre buscava a aceitação dos meus colegas. Eu era definitivamente o estranho da turma. Quando havia atividades, tinha a sorte de ser convidado. Geralmente, eu era aquele que fazia coisas loucas apenas para ser aceito, mas nunca faria nada ilegal. Eu fazia coisas mais perigosas. Por exemplo, uma vez, andei de bicicleta da garagem de um amigo, que tinha cerca de 6 metros de altura, para dentro de uma piscina. Por pouco não quebrei o pescoço, e a única razão pela qual não me machuquei seriamente foi porque estava usando chinelos e não tênis. Meu chinelo ficou preso em um dos pedais, e se estivesse usando tênis, provavelmente teria ficado preso também e não teria caído na piscina, teria batido no chão. Também sinto a necessidade de dizer, por favor, não tente isso. Esse padrão de busca por aceitação continuou durante todo o ensino fundamental e médio. Logo antes do início do nosso último ano, eu estava com alguns dos meus chamados amigos em uma última reunião de verão. Fui convidado porque meu tio era zelador na escola e eles me imploraram para roubar a chave da escola, o que fiz, mesmo que tudo em mim estivesse me dizendo para não fazer isso. O plano deles era invadir a escola e basicamente criar o caos antes do primeiro dia. Nossa escola era menor e não tão grande quanto algumas das outras. Tínhamos apenas uma câmera em frente à escola, perto das portas, e usaríamos a chave para entrar pela porta dos fundos, para que as câmeras nem nos vissem. O plano era infalível, pelo menos era o que eu me convencia. Eu sabia que estava errado e que esses não eram os tipos de caras com quem eu queria me associar, mas naquela época, quando eu estava confuso, parecia que se eu fizesse isso, talvez me tornasse um membro real do grupo de amigos e não apenas o louco. Naquela noite, esperamos até os pais dos meus amigos irem dormir, e fomos todos de bicicleta até a escola, que ficava a cerca de 1,6 quilômetros de distância. Eu tinha a chave e fui nomeado como o único a abrir a porta, antes que eles dissessem, e cito, eu sou o mais durão do grupo. Isso ajudou a ouvir isso, mesmo que eu me sentisse prestes a vomitar naquele ponto. Era real agora. Estávamos chegando ao estacionamento dos fundos da escola, e meus amigos estavam cantando e me incentivando. Fui até a porta dos fundos e a destranquei. Entramos e o desconforto ficou ainda pior de alguma forma. Há algo objetivamente assustador em estar em uma escola depois do anoitecer, no meio da noite, especialmente a nossa escola, pois era antiga e não muito atualizada. Todos os sons dos canos rangendo e outros ruídos me assustaram até a metade da morte. Eu pensei que havia um fantasma ou outras pessoas lá dentro, mas acho que era apenas o prédio velho. Meus amigos começaram a virar mesas e arrancar coisas da parede. Eles foram para a cantina e começaram a derrubar mesas e cadeiras, criando caos, como disseram. Eu realmente gostava da escola e de aprender, então era difícil de assistir, mas eu queria ser aceito mais do que me importava com a escola naquele momento, então apenas participei com eles. Passamos cerca de 1 hora, talvez um pouco menos, apenas correndo pela escola. Fomos para a escadaria principal e um dos meus amigos tirou um maço de cigarros e começou a fumar. Ele queria que cheirasse a fumaça no primeiro dia, e todos nós rimos e concordamos com o plano antes de finalmente sair. Um dos meus amigos sugeriu fazer algo realmente ruim no escritório do diretor, especificamente em sua mesa. Nem quero escrever o que era, e digamos apenas que teria sido demais para mim. Fomos para o escritório e, assim que fechamos a porta, disse aos meus amigos para ficarem quietos. Eles olharam para mim como se eu tivesse 3 cabeças, mas a razão pela qual disse algo não foi por algum compasso moral que encontrei, foi porque ouvi algo. Todos nós nos abaixamos e olhamos pelas janelas de vidro no escritório que davam para os corredores da escola. A princípio, todos pensaram que eu estava sendo paranoico, já que estava um pouco fora desde o início da aventura, mas então um dos outros caras também ouviu. Era claramente o som de vozes. Todos nós nos encolhemos embaixo da mesa tentando descobrir como sair dessa situação. Nossas bicicletas estavam nas moitas lá fora, e não podíamos sair pela porta da frente, que ficava bem do lado de fora do escritório em que estávamos. As vozes pararam bem do lado de fora do escritório. Estavam abafadas, então não conseguíamos entender o que estavam dizendo. Não sabíamos se eram policiais, a administração da escola ou talvez até outra pessoa com a mesma ideia. Finalmente, olhei para cima e, naquele ponto, estava ainda mais assustado.
Eram 3 homens vestidos com equipamento tático completo, com lanternas. Não eram policiais, esses caras eram muito diferentes. Tentei explicar aos meus amigos quem estava lá fora, e eles não entenderam o que eu estava dizendo. Deve ter sido porque estávamos fazendo muito barulho, pois um dos homens lá fora chutou a porta e gritou: "Quem está aí?" Eu congelei e pensei que meus amigos fariam o mesmo, mas finalmente o pânico se instalou e todos eles correram para fora da porta, me atropelando no processo. Eles pegaram os outros caras desprevenidos. Meus amigos conseguiram sair do prédio em disparada. Fiquei ali sozinho com esses caras. Eles começaram a rir de mim. Nesse ponto, eu estava envergonhado, assustado e, ultimamente, derrotado, tudo ao mesmo tempo. Então, ouço um dos caras gritar: "A polícia está aqui!" E todos eles correram. Eu me levantei e, assim que corri pelo corredor sozinho, fui interceptado pela polícia de verdade, que me deteve muito rapidamente com muita brutalidade. Meus pais e a escola foram notificados imediatamente e fui expulso da escola imediatamente. Fiquei desolado. Depois de pensar sobre isso, finalmente decidi implicar os outros comigo, mas todos negaram. Os pais de um dos meus amigos até atestaram por todos eles, dizendo que estavam passando a noite na casa e que não saíram sorrateiramente. Fui deixado à mercê dos lobos sozinho e então perdi meus amigos falsos por tê-los denunciado. Toda a destruição na escola foi totalmente atribuída a mim e fui responsabilizado por pagar por todos os danos. Fui até acusado e preso por isso, o que levou muito tempo para me recuperar, mas há algo sobre o qual nunca tive fechamento. Quem eram aqueles homens naquela roupa? Quando expliquei essa parte para os policiais, eles mal conseguiram segurar o riso. Eles não roubaram nada, não vieram de outro roubo. Acho que eles estavam apenas lá. A explicação fácil é que eram outros estudantes tentando fazer a mesma coisa que estávamos fazendo, mas minha única dúvida é que a roupa deles parecia extremamente legítima e profissional, e não fazia sentido alguns estudantes do ensino médio terem coisas assim, pelo menos não na minha cidade natal. Alguém por aí tem alguma ideia ou teoria sobre o que esses caras estavam fazendo? Alguém me disse recentemente que achava que os caras táticos estavam envolvidos e era tudo uma brincadeira para me fazer ser pego pela polícia. Essa foi uma ideia que nunca passou pela minha cabeça até que foi mencionada para mim, e odeio admitir que quanto mais penso sobre isso, mais faz sentido. E se for esse o caso, espero que todos eles recebam o que merecem. Acabei conseguindo meu GED e atualmente tenho um emprego bastante bom, então acabei bem depois de tudo isso, mas não foi fácil, e isso só mostra que a aceitação nem sempre é boa. Eu passei pelo período mais traumático de toda a minha vida apenas porque achei que tinha que fazer isso para me encaixar, e que meu sofrimento seja uma boa lição para os jovens por aí. Se algo não parecer certo, provavelmente você está correto, e ignorar esse sentimento e seguir uma má ideia pode levar a anos de problemas. História 3. Há 3 anos, eu estava me preparando para começar meu último ano na faculdade. Mal podia esperar para concluir esse último passo e começar minha nova vida, o que sempre chamaram de mundo real dado o caminho de carreira que esperava seguir. Meu orientador me disse que eu deveria ser mentora dos calouros, essencialmente atuando como uma irmã mais velha para eles. Você sabe como é a faculdade, pode ser assustadora e esmagadora para os novos alunos, especialmente para aqueles que vêm de escolas menores. Então, esse programa seria criado para guiar esses novos alunos e ajudá-los a se integrar ao sistema universitário com o mínimo de ansiedade possível. Eu adorei a ideia e, como meu orientador disse, isso ficaria ótimo no meu currículo. Como eu queria ter um programa assim quando era caloura. Eu teria ficado tão perdida e nervosa nos meus primeiros meses. Cheguei à escola cerca de uma semana antes e me encontrei com meu orientador para obter todas as informações necessárias. Este ano, o programa seria um pouco diferente em comparação com os anos anteriores. Nos 2 primeiros anos, os alunos do último ano envolvidos quase atuavam como orientadores estudantis e ajudavam os calouros. Mas, este ano, nos foram designados calouros individuais. Fiquei animada, não vou mentir. Recebi um punhado de alunos do orientador e passei aquela primeira semana antes das aulas enviando e-mails para eles, marcando encontros e preparando eventos. Ofereci tours, convites para tomar café,
Conversas sobre atividades no campus, você escolhe. Minha mentalidade era ser o mais flexível possível e permitir que os novos alunos me perguntassem o que quisessem e falassem sobre quaisquer preocupações que tivessem, em vez de eu ditar a eles o que eu achava que queriam ouvir. Quando os novos alunos começaram a chegar, foi ótimo. Conheci alguns dos meus alunos atribuídos e posso dizer honestamente que me senti bem. Realmente senti que estava ajudando-os a se sentirem um pouco menos ansiosos no primeiro dia de aula. Conheci alguém chamado Madison. Ela havia cancelado 2 tentativas anteriores de encontro comigo e eu estava começando a pensar que Madison seria uma daquelas alunas que realmente não precisavam de ajuda. Mas eu não poderia estar mais errada. Ela precisava de ajuda, mas não de mim. Finalmente nos encontramos por volta do meio-dia daquele primeiro dia. Uma bela jovem me encontrou do lado de fora do prédio do centro estudantil e, a princípio, foi uma conversa adorável. Ela parecia confiante, independente e não tinha medo de nada. Depois de alguns minutos conversando com Madison, perguntei por que ela queria estar nesse programa. Eu enfatizei que não tinha nada a ver com ela, mas mais pelo fato de ela parecer tão confiante. Sua resposta não me fez pensar nada de estranho no momento. Tudo o que ela disse foi que só queria conversar comigo e ver como é ser uma veterana em uma escola tão boa. Fiquei lisonjeado e honestamente foi meio bom conversar com uma jovem tão bem ajustada, já que eu tinha passado tanto tempo conversando com alunos que tinham medo até da própria sombra. Conversamos por provavelmente 15 ou 20 minutos e depois trocamos números. Não pedi para nos encontrarmos novamente porque não senti que ela precisava da minha ajuda e disse a ela que poderia ligar ou mandar mensagem a qualquer momento, e se precisasse conversar, poderia me procurar. E essa foi a última vez que vi Madison por algumas semanas. Quase um mês depois, comecei a receber bilhetes deixados no meu carro. Eram bilhetes curtos e doces, sempre assinados por um admirador secreto. Quer dizer, eles literalmente eram assinados com o nome Admirador Secreto. Achei fofo, meio constrangedor, mas namoro era a última coisa na minha mente, então nunca me perguntei quem era. Parecia que era deixado por um cara, apenas pelo estilo da caligrafia. As coisas começaram a ficar estranhas depois desses bilhetes. Eu continuava recebendo-os o tempo todo, mas começaram a ser deixados no meu carro quando eu estava no trabalho, na loja e até no cinema. Parecia que não importava para onde eu fosse, eu recebia um bilhete de amor. E então os bilhetes começaram a ficar estranhos, dizendo coisas como eu te amo tanto e mal posso esperar até você me notar, e podemos ficar juntos para sempre. Nesse ponto, eu estava convencida de que não era um dos meus amigos brincando comigo ou algo assim. Eu sempre era alvo de piadas entre meus amigos porque eu não tinha desejo de namorar, e esse tipo de brincadeira de longo prazo era algo que eu absolutamente poderia ver meus amigos fazendo. Então, não importa quantas vezes os confrontasse e tentasse comparar a caligrafia, nunca era uma correspondência e ninguém nunca confessou. Meus amigos estavam nervosos com meu bem-estar naquele ponto, e eu sempre meio que descartava isso. Eu teimosamente me convenci de que era uma piada e que eu havia desistido de dar a eles qualquer satisfação sobre isso. Na época, eu trabalhava em um turno seminoturno em um supermercado. Eu entrava às 21 horas e trabalhava até às 3 horas da manhã. Eu colocava etiquetas de preço durante a noite e consertava placas e coisas bobas assim. Pagavam um pouco mais pelo trabalho noturno e eu precisava do dinheiro, já que era uma estudante universitária quebrada. Eu bati o ponto um pouco depois das 3 e comecei a fazer meu caminho para o meu carro, que estava estacionado em um estacionamento vazio nas proximidades. Enquanto eu caminhava ao redor do meu carro, vi alguém agachado ao lado da porta do meu lado do motorista. Era uma pessoa menor e parecia estar usando um capuz. Naquele momento, dei um pulo para trás e comecei a gritar. A pessoa correu até mim, me derrubando no chão, mas em vez de me agredir ou algo assim, eles apenas continuaram dizendo em voz baixa, SHH, relaxa, sou eu, estou aqui agora. Reconheci aquela voz, mas não consegui identificar de imediato. Enquanto estava em pânico no chão, o capuz da pessoa caiu e instantaneamente consegui reconhecer o rosto, era Madison, da primeira semana de aula. Tentei argumentar com ela a princípio, mas a confusão logo se transformou em raiva e pânico.
Ela estava sentada sobre o meu peito, dizendo para eu relaxar. Felizmente, o gerente noturno estava do lado de fora fumando um cigarro e ouviu alguma comoção. Ele começou a correr na direção do meu carro. Madison levantou-se e tentou dizer ao homem que eu era sua namorada e que ele precisava sumir. Pude perceber que o gerente pensou por um momento, mas consegui gritar para que ele apenas chamasse a polícia. Foi quando Madison começou a ficar irritado e a desferir socos no meu rosto. O gerente chamou a polícia, afastando Madison de cima de mim para que eu pudesse me levantar. Fiquei atrás do gerente esperando os policiais chegarem, e Madison não foi embora. Ela apenas ficou ali do outro lado do carro com o braço estendido na minha direção. Parecia que estava chorando, e pude ver a dor em seus olhos. Por um momento, me senti mal e percebi que ela estava apenas me agredindo, e essa empatia desapareceu rapidamente quando percebi o quão insana ela estava. Os policiais chegaram e levaram Madison. Eu não a denunciei, mas ameacei seus pais para que a retirassem da escola, e nunca mais ouvi falar dela. Tudo aconteceu tão rapidamente. Não sei o quão verdadeira é esta última parte que estou prestes a contar, ouvi isso através do boca a boca, mas me disseram por uma fonte confiável que quando lhe dei meu número durante aquele primeiro encontro, ela pensou que fosse um sinal de avanço da minha parte e estava tentando me conquistar com bilhetes secretos. Ela pensou que eu poderia reconhecer sua caligrafia, o que nunca faria, então ela escrevia os bilhetes com a mão que não usava, para que parecessem bagunçados. Quando finalmente reuniu coragem para me ligar, meu número não funcionava ou eu anotei errado para ela, ou ela o digitou errado em seu telefone, e ela encarou isso como um insulto e precisava me conquistar. E foi naquela noite que ela me atacou no meu trabalho. Seja verdade ou não essa última parte, o fato de o encontro ter acontecido é o suficiente para assombrar meus sonhos. Não esquecerei aquela sensação de impotência quando ela estava em cima de mim, por um tempo que pareceu muito longo. História 4. Eu sempre fui um daqueles alunos que odiava a escola. Eu era um péssimo aluno e vivia para as férias de verão, passando a noite toda com os amigos, tentando impressionar as garotas, e mais importante, dormindo até tarde. Odiava tudo sobre a escola. Um ano, no último dia de verão antes da escola, convenci meu amigo Will a sair comigo antes de voltarmos para mais um ano horrível de aulas. Queria encerrar o verão com estilo. Não planejamos fazer nada louco, não queríamos cometer crimes nem nada do tipo, só queríamos nos sentir livres. Algo sobre andar pelas ruas à noite quando se supõe estar dentro de casa parecia rebelde livre, sabe? E como no dia seguinte voltaríamos para a escola, era nossa última chance de aproveitar o verão assim. Saí de casa por volta das 22 horas. O plano era nos encontrarmos no cemitério ao lado da casa dele às 22h30. Cheguei um pouco antes das 22h30 e Will não estava em lugar nenhum. Esperei por cerca de 15 minutos e então mandei uma mensagem para ele. Ele me respondeu imediatamente dizendo que seus pais ainda estavam acordados assistindo a um filme e ele tinha que esperar para sair escondido. Fiquei irritado, mas entendi. Não queria que ele se metesse em encrenque, e, por extensão, eu me metesse também se os pais dele descobrissem que ele estava me encontrando. Esperei por um tempo, mandando mensagens a cada 10 minutos mais ou menos, e as respostas dele eram sempre as mesmas. Depois de cerca de uma hora, a irritação da situação passou e comecei a ficar um pouco arrepiado. Sei que é bobagem, mas ficar sentado no cemitério escuro e frio por tanto tempo começou a me deixar um pouco nervoso. Sentia como se pudesse ouvir barulhos ao meu redor e sabia que era apenas minha mente me pregando peças, mas ainda assim não tornava a situação menos assustadora. Por volta da meia-noite, estava prestes a perder a esperança de que Will sairia de casa quando ouvi uma voz sussurrar: "Ei, o que você está fazendo?" Virei-me e suspirei aliviado, pensando que era Will, mas quando me virei não vi ninguém. Sussurrei alto o nome dele e não o vi. Podia ouvir o distintivo som de graveto se quebrando, mas estava tão escuro que, não importa o quanto eu apertasse os olhos, não conseguia ver nada. Então, uma figura emergiu de trás de uma árvore no cemitério. Saltei porque foi assustador ver uma pessoa apenas parada ali e, em uma voz irritada mas ligeiramente aliviada, disse: "Seu idiota, essa brincadeira não é engraçada, cara." A figura não disse nada e não se moveu.
Dei um passo em direção à figura e parei. Eles estavam provavelmente a uns 9 metros de distância, se eu tivesse que adivinhar, e enquanto eu os olhava, notei algo estranho. Eles pareciam muito mais altos e maiores que Will, que era sem dúvida meu amigo mais baixo, medindo apenas cerca de 1,60 m e talvez uns 54 quilos encharcado. A figura tinha pelo menos 1,80 m. Sussurrei o nome de Will novamente e ele não se moveu. Peguei meu celular para ligar para ele e recebi uma mensagem de texto exatamente neste momento, de Will, dizendo: "Desculpa, cara, estou saindo de casa agora, estarei aí em 5 minutos." Fiquei congelado. Se Will estava saindo agora, quem era a pessoa que estava parada perto de mim? Por um breve segundo, pensei que talvez fosse uma brincadeira, talvez ele tivesse falado com um dos nossos amigos para sair e tentar me assustar. Gritei e sussurrei para a pessoa: "Você sabe que isso não está funcionando." Will me contou sobre essa brincadeira. Aquilo foi minha pobre tentativa de arrancar alguma resposta deles, mas ainda assim não se moveram. Então, recebi outra mensagem de texto, um segundo depois, de Will: "Desculpa, cara, minha mãe acabou de me ver na cozinha, de jeito nenhum posso sair hoje à noite. Nos vemos amanhã na escola." Ainda não conseguia dizer se isso fazia parte da brincadeira ou se ele estava falando sério. Se ele estivesse dizendo a verdade e essa figura perto de mim provavelmente significava mal para mim, eu estava em perigo real. Decidi ligar para Will enquanto meus olhos estavam fixos nesta pessoa. Ele atendeu e expliquei silenciosamente o que estava acontecendo comigo e perguntei se ele tinha algo a ver com isso. Pude perceber pelo tom de sua voz que ele estava assustado por mim. Ele reiterou que agora estava na cama e me enviou uma foto dele em seu quarto. Disse para eu correr, mas eu estava aterrorizado demais para sequer me mexer. Minha casa estava na direção daquela pessoa e eu não queria correr mais para dentro do cemitério com uma pessoa potencialmente perigosa em meu encalço. Sendo jovem e estúpido, estava mais assustado de levar uma bronca dos meus pais, então não liguei para a polícia e implorei para que Will não contasse aos pais dele ou chamasse a polícia, embora ele praticamente implorasse para eu ligar se isso acontecesse comigo hoje. Eu quase chamei a polícia imediatamente, mas naquela época a mente às vezes irracional de um adolescente podia ser estúpida. Comecei a dar alguns passos pequenos para trás, ainda com o telefone na mão. Após alguns passos para trás, percebi que a pessoa estava dando alguns passos em minha direção. Decidi correr o mais rápido que podia. Sou relativamente rápido e imaginei que correria na direção oposta e depois faria um retorno para chegar de volta à estrada principal. Durante todo esse drama, estava mais assustado do que jamais estive em minha vida. Enquanto corria desesperadamente pela minha vida, olhei para trás e vi a figura correndo em minha direção como um trem de carga. Essa pessoa era rápida, extremamente rápida, e não achei que seria capaz de superá-la na corrida, mas corri mais rápido do que jamais corri e nunca olhei para trás. De vez em quando, ouvia passos apressados atrás de mim, mas antes que percebesse, não ouvia mais nada. Quando finalmente olhei para trás novamente, estava fora do cemitério e na minha rua. Corri até uma casa e entrei sorrateiramente pela porta lateral. Fui para o meu quarto, desliguei as luzes e fiquei olhando pela janela. Olhei para cada canto escuro da rua a noite toda. Não vi ninguém, mas tive aquele sentimento doentio de que ele de alguma forma me seguiu. Nunca mais saí sorrateiramente depois dessa noite e tinha pavor de estar do lado de fora da minha casa depois de escurecer. Estava convencido por muito tempo de que não estava seguro e constantemente verificava as fechaduras da minha casa para garantir que estivessem bem trancadas. Não faço ideia de quem era aquela pessoa naquela noite, não sei suas intenções, não sei se queriam me machucar ou apenas assustar, mas seja lá o que fosse, estou feliz por ter conseguido sair fisicamente ileso. Já se passou muito tempo desde aquela noite, mas até hoje não entro em um cemitério após o anoitecer. Sei que é irracional, mas nunca quis nem pensar em ver aquela pessoa novamente. Estar em um cemitério escuro me faz pensar que cada sombra que vejo é aquela figura vindo para terminar o que começaram. História 5. Não culpo ninguém que não goste de esportes. Entendo totalmente se jogar ou assistir esportes não for sua praia. Minha esposa detesta esportes com paixão, então nem tento fazer com que ela assista a jogos comigo.
Nunca forcei ninguém, mesmo que eu ame futebol mais do que qualquer outra coisa no mundo. Tive a sorte de poder jogar futebol na faculdade e foi uma experiência incrível, difícil e desafiadora às vezes, mas verdadeiramente incrível. Como atleta universitário, tínhamos que voltar para a escola mais cedo e começar o treinamento. Tínhamos sessões de musculação, prática de campo, treinamento cardio, você nomeia, antes do primeiro dia de aula, já éramos uma máquina bem oleada, acordar cedo para a aula nunca foi um problema, pois teríamos treinos obrigatórios às 4h30 da manhã. Isso vai soar horrível, mas às vezes jogar em um time de futebol me dava um tratamento especial na aula, não com minhas notas, mas com ajuda extra, seja do professor ou de outros alunos. Eu sei que parece um pouco vaidoso, mas muitos alunos me adoravam e eu aproveitava esse amor para que me ajudassem com as tarefas. Interrompa isso como quiser, mas digamos apenas que eu tinha mais do que alguns fãs na escola. Quando chegou o meu terceiro ano, eu era um nome conhecido no campus. Agora, voltando ao assunto, eu era bom, mas não bom o suficiente para jogar na NFL. Mas na época, eu era um dos melhores jogadores do time e todos queriam dizer que me conheciam. Estava pronto para uma temporada incrível e mal podia esperar para ir para o campo. Chegamos cedo ao campus como todo ano e todos nós vivíamos aquela vida de futebol por algumas semanas. Um dia, depois do treino, conheci uma garota no centro de treinamento, e o nome dela era Sarah. Ela era bonita e parecia interessada em mim, e o que eu realmente gostei foi que ela parecia interessada no que eu tinha a dizer e não no fato de eu ser apenas um tipo de atleta. Acho que conversamos por um tempo e saímos naquela noite, nada de louco, apenas assistimos a um filme. Por algum motivo, nunca questionei por que ela estava lá. Neste ponto, só havia atletas e mais alguns no campus, então eu apenas assumi que ela jogava futebol ou estava na equipe de atletismo ou algo assim. Trocamos números e eu disse a ela que mandaria uma mensagem no dia seguinte, o que eu fiz. Ela me deu respostas de uma palavra e e-mail que me deu a impressão de que não estava interessada. Então, em vez de perder tempo dela, nunca mais a mandei mensagem depois disso. No dia seguinte, senti que nos conectamos e tive uma boa sensação passando tempo com ela. Na verdade, em um ponto, senti que sair com essa garota era material de namorada fácil e adoraria passar tempo com ela. Fiquei um pouco chateado por dentro quando ela pareceu desinteressada, mas como eu disse, não queria desperdiçar o tempo dela e queria seguir em frente antes que meus sentimentos crescessem ainda mais. No dia seguinte, estava no vestiário depois de um treino bem difícil. Eu era o último lá dentro e estava apenas me limpando um pouco. Ouvi alguns passos do outro lado da sala e não dei muita importância. O primeiro lugar onde minha mente foi é que era outro jogador ou treinador, então não pensei muito nisso. O movimento eventualmente parou e, depois de alguns minutos sem ver ninguém ou ouvir a porta abrir, comecei a ficar um pouco estranho. Perguntei quem estava lá, mas ninguém respondeu. Comecei a andar em direção à porta, que ficava atrás da parede, já que o vestiário era um grande quarto em forma de L. Quando estava chegando mais perto da parede, ouvi os passos meio que correndo para longe e a porta do vestiário bateu com força. Agora, estava assustado. Definitivamente tinha uma pessoa lá dentro, essencialmente me ouvindo ou me observando e não dizendo nada, e quando os chamei, fugiram. Conte para alguns dos caras do time sobre isso e, de repente, eles ficaram nessa de cara durão e estavam todos querendo ensinar uma lição a esse espião, o que foi meio engraçado. Imaginei que eles apenas iriam zombar de mim, e naquela noite, quando estava na cama, pensei que podia ouvir um tipo de som de clique na minha janela. Tenho uma cortina escura na minha janela porque quando tenho folga, odeio que o sol me acorde. É estranho de descrever, mas me senti tão desconfortável com o incidente no vestiário que fiquei um pouco assustado movendo a cortina para trás. Não queria ver alguém parado ali. Alguns dos jogadores com quem joguei ao longo dos anos tiveram alguns encontros menores com os estranhos e perseguidores, e tudo isso, e não era algo com que eu queria lidar. Eventualmente, coloquei esse medo para trás na minha mente quando afastei a cortina para encontrar a Sarah tentando entrar no meu quarto. Fiquei assustado, fechei a janela, tranquei-a e ela apenas me encarou com esses olhos meio mortos através da janela. Imediatamente peguei meu telefone, liguei para a polícia e contei o que aconteceu, e não demorou muito para encontrá-la.
Quando a encontraram, ela tinha uma faca de bolso no bolso e não era estudante. Ela era apenas uma fã obcecada. Ela queria estar comigo e eu estava realmente interessado nela, mas quando estávamos mandando mensagens, ela já havia se convencido de que eu não queria estar com ela ou algo assim. Nós admitimos a festa do ano anterior e eu não tinha memória dessa interação. Segundo ela, foi uma saudação emocional, mas eu acho que testemunhas do encontro disseram que eu apenas disse olá com um sorriso simpático no rosto, e é provavelmente por isso que não me lembro. Normalmente, sou muito bom em lembrar de nomes e rostos, e os policiais encontraram fotos minhas no telefone dela semanas antes de nós até mesmo comunicarmos. Eu ainda estava na casa da minha família, e ela tinha fotos do lado de fora da minha casa, fotos minhas no treino, e até mesmo fotos do vestiário, mas felizmente não eram nada ruins, eu acho. Apenas algumas fotos minhas sem camisa sentado no banco lendo algo no meu telefone. Obviamente, Sarah foi presa e a escola meio que varreu isso para debaixo do tapete para não ter nenhuma publicidade ruim antes da abertura da temporada. Algumas pessoas são apenas distorcidas, e sou muito grato por isso ter sido revelado naquela noite. Ainda me arrepio quando penso no que ela poderia potencialmente ter feito comigo se eu estivesse dormindo ou não a ouvisse. Eu não sei onde Sarah está hoje, mas espero que onde quer que ela esteja no caminho da recuperação, mas nunca tenha a chance de machucar mais ninguém novamente. História 6. Quando eu estava no final dos meus 20 anos, passei por um momento difícil na minha vida. Eu não sabia para onde queria ir. Tinha passado um tempo na prisão recentemente e estava tentando colocar tudo em ordem. Uma amiga da minha mãe tinha algumas conexões com a universidade local e essa pessoa fez alguns favores e conseguiu um emprego para mim como auxiliar de manutenção para a escola. Meu título oficial era pomposo, mas na prática eu era um faxineiro. Mas tenho que dizer que ser apenas um faxineiro pagava muito bem para uma grande universidade. Era mais dinheiro do que eu já tinha ganhado antes, e não era ruim para alguém tentando se reerguer pós-prisão. Comecei no final de um ano letivo e passei o verão inteiro sendo um dos homens da manutenção noturna da escola. Subi na hierarquia, de limpar banheiros e salas de aula para ser um verdadeiro homem da manutenção. Estava consertando coisas em vez de limpá-las, o que era muito mais o meu estilo. Eu quase me sentia como um novo aluno. À medida que o ano letivo se aproximava, o pensamento de todos os alunos enchendo a escola era emocionante por algum motivo. Provavelmente porque nunca tive a oportunidade de frequentar a faculdade, então era gratificante ver todas essas pessoas tentando fazer algo de suas vidas. Uma coisa que eu vou dizer é que a escola nunca ficava vazia. Não era como nas escolas secundárias, onde quando o verão chegava, as escolas estavam praticamente vazias, exceto por um evento aqui ou ali. Universidades sempre tinham alunos ou professores andando por aí, fazendo aulas de verão, dando algum tipo de tutoria ou até mesmo praticando esportes. Mesmo que nunca estivesse vazia, era muito mais desolada durante o verão, por isso eu estava animado para o início do ano letivo no final de agosto. Uma vez que o semestre começasse oficialmente, eu seria retirado do turno da noite e me tornaria um dos membros regulares da equipe de manutenção. Eu estava animado e podia ver isso se tornando uma carreira de verdade. A primeira semana de aulas começou e eu estava mais ocupado do que eu poderia imaginar. Estava ajudando os professores a consertar projetores, ajudando a escola com pinturas e até mesmo era responsável por ir aos dormitórios para ajudar os alunos com problemas simples que hoje em dia uma simples busca no YouTube poderia resolver. Eu sei que parece que estou apenas reclamando, mas honestamente eu adorava esse trabalho ocupado. Estava aprendendo muito, ganhando dinheiro e ajudando as pessoas ao longo do caminho. Eu sabia que era apenas questão de tempo antes que algo acontecesse que não fosse tão bom. E deixe-me primeiro dizer que sei que não foi culpa da escola e que eu não tinha controle sobre os eventos que ocorreram. Mas sempre que penso nesse dia, sou lembrado de um dos eventos mais horríveis da minha vida. Era apenas a primeira semana de aulas e já era de tarde. Eu estava exausto e mal podia esperar para encerrar o expediente. No porão, o departamento de manutenção tinha um escritório improvisado onde nós tomávamos café, comíamos algo ou simplesmente relaxávamos por um tempo. Eu estava indo para o porão e ouvi alguma confusão acontecendo. O porão desse prédio é enorme quase como um labirinto.
Se você não soubesse para onde estava indo, provavelmente ficaria vagando por um tempo. Então, em vez de ir para o escritório, segui o barulho da confusão, porque parecia que alguém estava gemendo de agonia. Quando virei em um dos corredores que levavam a um espaço aberto com um monte de armazenamento, vi 3 caras, definitivamente estudantes, dada a idade deles, espancando outro estudante. Eu imediatamente gritei para que parassem, e eles correram na direção oposta. Havia várias escadas até o térreo, então eles não precisavam passar por mim para subir. Em vez de persegui-los, parei para garantir que o aluno no chão estivesse bem. Ele estava com dor, mas felizmente estava respirando. Enquanto o examinava brevemente, notei que ele não tinha hematomas, cortes ou algo assim. Naquele momento, pensei que talvez estivessem apenas chutando suas laterais ou algo do tipo, porque o rosto dele parecia completamente normal. Eu estava tentando pegar meu celular para ligar para a polícia quando percebi que o garoto no chão começou a sorrir. Antes mesmo de eu perguntar o que estava acontecendo, senti uma dor intensa na cabeça e desmaiei. Quando recobrei a consciência várias horas depois, no escritório de manutenção, minhas mãos estavam algemadas pela polícia. Só conseguia sentir o cheiro de uísque, e foi então que percebi que estava coberto de uísque, como se esses caras tivessem despejado uma garrafa inteira sobre mim. Sem entrar em detalhes, meu tempo na prisão foi relacionado ao álcool, e eu não deveria beber mais, o que não fiz, mas do ponto de vista dos policiais, eu cheirava isso. Para piorar a situação, eles me encontraram assim, cheirando assim, no trabalho, e provavelmente acharam que eu estava bêbado, porque estava um pouco delirante e achava difícil. Essa noite de terror continuou por várias horas enquanto eu estava detido. Finalmente, consegui pronunciar as palavras que queria, meu advogado. E, felizmente, ela apareceu bastante rápido. Os policiais não queriam ouvir minha história e simplesmente presumiram que eu tinha desmaiado bêbado no porão da escola. Contei tudo para minha advogada e foi como arrancar dentes para fazer a polícia ouvir. Mas eles finalmente começaram a escutar e conseguiram a câmera de segurança com as imagens da escola. E, felizmente, as imagens provaram minha inocência. As câmeras mostraram os garotos me seguindo em meu último trabalho da noite, mostraram eles entrando no porão e o idiota armando a farsa do assalto na frente de uma das câmeras no porão também. Os alunos não contavam com a câmera lá embaixo. A câmera mostrou todos os detalhes do que aconteceu. Assim que me aproximei do aluno no chão, os outros 3 se esconderam e me acertaram na cabeça com um cano grande ou algo assim. Eles me arrastaram para o escritório e jogaram um monte de uísque em cima de mim, como eu disse. E não apenas essas imagens provaram que eu não toquei em uma gota de álcool, mas também mostraram os 4 alunos cometendo esse ato. Eu os prendi rapidamente. E a pior parte é que eles não tinham um motivo real. Eles ouviram dizer que eu costumava beber muito e acharam que seria engraçado se me incriminassem por estar bêbado no trabalho. É horrível e não consigo acreditar que as pessoas sejam tão terríveis e mais, mas acho que não deveria me surpreender. Ainda dói. Eu sei que essa não é como outras histórias assustadoras que as pessoas contam por aí, mas foi um pesadelo real que poderia ter arruinado minha vida se não houvesse evidência em vídeo. Ser condenado por um crime que não cometi é horrível e é algo que temo todos os dias. História 7. Esta história aconteceu há 15 a 20 anos, durante o verão e outono do meu primeiro ano de faculdade. Escolhi ir para uma universidade dentro do meu estado natal, que ficava a apenas algumas horas de distância da minha casa. Lembro-me de estar tanto animado quanto nervoso para começar este novo capítulo da minha vida nesta escola, onde não podíamos escolher nossos colegas de quarto e era feito por sorteio aleatório. Em algum momento durante o verão, recebemos as informações de contato dos nossos colegas de quarto. Não lembro se eram informações de telefone, nome de usuário ou informações do Facebook, e sim, quando eu estava indo para a faculdade, o envio de mensagens de texto era relativamente novo e o um Instant Messenger ainda estava por perto. De qualquer forma, lembro-me de nunca ter falado com meu colega de quarto ao telefone, mas conversamos online. Tudo começou normalmente, falando sobre o quanto estávamos animados e o que cada um de nós poderia trazer.
Acho que eu ia levar o mini frigorífico e eles iam levar uma TV. Trocamos nossos filmes favoritos, tipos de música favoritos e outras curiosidades assim só para nos conhecermos um pouco melhor. Depois da segunda ou terceira vez que conversamos, meu colega de quarto, a quem chamarei de Phil, começou a se sentir mais à vontade e a abrir-se sobre suas experiências no ensino médio. Ele mencionou que tinha se metido em alguns problemas e teve que mudar de escola algumas vezes, mas não era mais aquela pessoa e estava trabalhando para se melhorar. Eu mesmo tinha passado por alguns problemas no ensino médio, então fiquei feliz em apoiar alguém que estava trabalhando no autodesenvolvimento. No entanto, quanto mais ele compartilhava, mais desconfortável eu ficava. Não lembro dos detalhes, mas lembro-me de Phil compartilhando casos de violência decorrentes do uso de álcool. Acho que você podia perceber pelas minhas respostas que eu estava um pouco desconfortável com a conversa, então ele mudou rapidamente de assunto para algo positivo. Não conversamos muito mais do que isso durante o verão e, antes que percebêssemos, o dia da mudança já estava aqui. Não lembro dos detalhes da mudança, exceto ter que ir até um aluno para pegar minha atribuição de quarto e ver meu pai chorar apenas pela segunda vez na minha vida quando ele estava indo embora para voltar para casa. Phil não chegou até meus pais já terem ido embora e ele não tinha ninguém com ele quando chegamos. Tentei iniciar uma conversa, mas ele estava muito chateado e não disse muito. Ele montou a TV e um sistema de jogos e foi jantar. Eu tinha alguns dos meus amigos mais próximos do ensino médio também na mesma escola que eu, então eu sabia que passaria a maior parte do meu tempo com eles. Levei alguns dos meus amigos para o quarto para ver minha configuração, e Phil estava sentado em sua cama jogando e não respondeu quando eu apresentei meus amigos a ele. Decidimos sair e ir para o quarto do meu amigo Dusty, que ficava do outro lado do campus. Alguns dias se passaram sem problemas. Phil e eu não tínhamos realmente conversado, mas para ser justo, nós realmente não nos víamos muito. Tínhamos horários de aula cheios e eu também tinha um emprego a cerca de 2 quilômetros de distância do campus que eu ia tentar manter meio período. Tive que parar cerca de um mês depois porque estava muito pesado, embora tenha acabado trabalhando nos 3 anos seguintes na faculdade. Uma noite, cerca de 2 ou 3 semanas no primeiro semestre, lembro-me de estar muito calor e de virar para aumentar meu ventilador quando vi alguém bem perto da minha cama. Meu coração começou a acelerar e imediatamente pulei dizendo Phil, mas não houve resposta e eu apenas vi aquela pessoa sombria dar alguns passos para trás e deslizar de volta para a cama. Tentei voltar a dormir, mas achei muito difícil fazer isso. Obviamente, no dia seguinte, não vi Phil até a tarde e perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que deve ter estado sonâmbulo e simplesmente encerrou a conversa. Depois de convidar Phil para sair com meus amigos cerca de 4 ou 5 vezes, parei. Não parecia que ele tinha interesse e eu não queria pressionar mais. Lembro-me de um dia que simplesmente não estava com vontade de ir à aula de economia e acabei pulando e voltando para o quarto para deitar. Quando entrei, vi Phil olhando para minha mesa. Perguntei o que ele estava fazendo e ele disse: estou atrasado para a aula, estava apenas procurando uma caneta, e então ele saiu correndo do quarto. Isso não pareceria tão estranho, mas da próxima vez que decidi pular a aula e voltar para o quarto, ele estava no meu armário. Nem esperei por uma desculpa, apenas disse para ele ficar longe das minhas coisas. Lembro-me dessa conversa distintamente porque naquela noite Phil deve ter tido outra instância de sonambulismo, porque acordei com ele novamente pairando sobre minha cama. Ofegante. Desta vez ele falou e disse boa noite. Não respondi. Nesse ponto, comecei a procurar se havia outros quartos para eu me mudar, onde as pessoas talvez tivessem deixado a escola ou decidido não vir. Acabei me encontrando com o RA do andar e eles disseram que me avisariam quando algo estivesse disponível, pois havia outros alunos procurando. Novos colegas de quarto e outras salas para se mudar também. Nessa época, já era quase Halloween e meus amigos e eu estávamos animados para ir às nossas primeiras festas da faculdade. Além disso, eu amo Halloween, então foi uma distração legal da escola, que tinha sido estressante nos primeiros meses. Phil, que normalmente estava assistindo TV ou jogando videogames, entrou vestido como Ghostface, empunhando sua arma característica na mão. Ghostface é um dos meus personagens de terror favoritos, então lembro de ter dito algo como incrível, porque o traje estava muito bom.
Perguntei a ele qual era o plano para a noite, e ele respondeu: travessuras, tenho certeza disso. Mal sabia eu que seria a última vez que veria Phil. Depois da festa da faculdade, meus amigos e eu voltamos para casa por alguns dias para lavar roupa e ter uma festa em nossa cidade natal. Quando retornei, metade do meu quarto estava completamente empacotada e desaparecida. Aparentemente, Phil teve um desentendimento no campus, e durante uma busca no quarto, descobriram que sua faca não era uma réplica de forma alguma. Também recebi uma advertência da minha lâmpada, já que aparentemente não deveríamos ter aquele tipo de luminária nos dormitórios. Nunca fui informado sobre os detalhes da expulsão de Phil. Disseram apenas que houve algum problema no campus que justificou uma busca no quarto e que foram encontrados itens em sua posse que levaram à expulsão. Phil tentou entrar em contato comigo online, mas bloqueei suas contas e tentei esquecer os primeiros meses de escola. Acabei não tendo um colega de quarto no primeiro ano, o que foi bom porque meus amigos geralmente apenas ficavam por lá se não estivessem com vontade de voltar para seus quartos. De qualquer forma, essa foi uma das experiências mais assustadoras e arrepiantes da minha vida. Na época, não parecia, mas olhando para trás, me pergunto se estive em perigo ou o que realmente aconteceu para levar à expulsão de Phil da escola. Estou apenas feliz que tudo tenha dado certo e que nunca mais precisei ouvir falar daquele estranho novamente. História 8. Eu sempre odiei voltar para a escola. Meus pais tinham esse tipo de emprego governamental, eu acho, e isso fez a gente se mudar muito. Sinto que, quando finalmente fiz alguns amigos, estávamos nos mudando novamente. É horrível e não é uma maneira adequada de ser um estudante crescendo. Eu ressenti meus pais por muito tempo, mas agora, como adulto, entendo que você tem que fazer o que precisa fazer pelo dinheiro e para apoiar sua família. Meus pais tinham um ótimo emprego, que pagava bem e podiam prover para mim e me dar uma vida confortável. O único problema era que isso custava ter uma vida social saudável. Quando eu estava no ensino médio, passei mais tempo em uma escola do que em toda a minha vida. Fiz do primeiro ao terceiro ano do ensino médio nesta escola, então fiquei furioso quando tivemos que nos mudar para o meu último ano. Eu implorei aos meus pais para me deixarem alugar um apartamento porque eu tinha 18 anos, ou me deixarem morar com um amigo meu, mas meus pais insistiram em que eu me mudasse com eles. Eu estava tão chateado e comecei a agir pior do que já tinha agido pela maior parte da minha vida. Você pode pensar que, porque nos mudamos tanto, talvez eu fosse o excluído social da classe, mas era o oposto. Eu estava sempre em problemas. Eu respondia aos professores e figuras de autoridade, brigava o tempo todo só porque gostava. Meu terceiro ano do ensino médio foi com menos problemas do que todos os outros anos combinados porque eu estava começando a treinar na academia e aprendendo a lutar em um ambiente aceitável, mas agora o ambiente em toda a minha vida estava sendo arrancado e assim, comecei de novo no caminho escuro em que sempre estive. Nos mudamos para nossa nova casa com cerca de um mês restante de verão. Eu não falava com meus pais e raramente saía do meu quarto no novo lugar. Comecei a fumar escondido e a beber um pouco de álcool. Entrei em contato com alguns dos meus amigos antigos e disse a eles que iria roubar o carro dos meus pais e dirigir de volta para minha cidade natal antes que todos voltassem para a escola. Meu amigo Carlos morava em uma fazenda com a família e eles tinham um celeiro gigante no quintal onde ele fazia festas enormes. Os pais dele não se importavam muito, então costumávamos festejar lá quase todos os fins de semana. Depois que contei meu plano a eles, espalharam a notícia e começamos a chamá-la de festa de volta para a escola, em minha homenagem. Todo mundo ia levar uma mochila para a festa, como se fosse o primeiro dia de aula, exceto que dentro da mochila cada pessoa ia trazer algo para a festa e os suprimentos nas mochilas não eram coisas que pessoas da nossa idade deveriam ter. Mas, ei, era uma festa, o que você espera? E eu estava empolgado e tinha tão pouco respeito pela vida naquele momento que não me importava o que acontecesse na festa ou se eu fizesse algo para me meter em encrenca. Saí de casa por volta das 6 da tarde de um sábado. Meus pais estariam no trabalho o fim de semana todo e não voltariam até domingo à tarde. Morávamos um pouco mais de 2 horas de distância, então planejei estar na casa do Carlos um pouco depois das 8. Enquanto dirigia para a festa de volta para a escola, escondi algo na estrada e perdi o controle do carro.
Não sabia o que tinha batido e comecei a surtar. Quando tentei dirigir, o carro começou a tremer e eu imaginei que devia ter passado por cima de algo e furado um pneu. Encostei e, certamente, o pneu do lado esquerdo da frente estava completamente furado. Eu estava a apenas cerca de 30 minutos do celeiro, então comecei a implorar para alguém me buscar. Não me importava em deixar o carro. Eu imaginava que ia festejar muito hoje à noite e só lidar com as consequências amanhã. Carlos estava tirando sarro de mim, fazendo piadas, mas eventualmente disse que estava mandando o primo dele me buscar. Fique atento para uma picape vermelha grande. O lugar onde eu estava especificamente era praticamente no meio do nada desde que tive o pneu furado e durante todo o tempo de espera, não vi um carro passar. Cerca de 30 minutos após desligar o telefone, vi um carro vindo na minha direção. Imaginei que era o primo de Carlos, então saí do carro e comecei a acenar para ele. Não era uma picape vermelha, era uma espécie de SUV verde meio velho. Eles estacionaram do outro lado da rua, deixaram o carro ligado e não me cumprimentaram nem nada. Não dei importância ao fato de ser um SUV verde e não uma picape vermelha. Às vezes, Carlos é meio chato e imaginei que quem estava me buscando estava dirigindo outra coisa. Corri até lá e entrei no banco do passageiro. O cara parecia ter uns 20 e poucos anos e cheirava horrivelmente. Eu disse, e aí, e entrei no carro. Comecei a conversar com ele como se fosse o primo de Carlos e disse, e aí, cara, seu primo Carlos é um idiota, ele disse que você tem uma picape vermelha, juro, ele não pensa. Continuei por vários minutos enquanto ele seguia pela estrada e a pessoa apenas concordava com o que eu estava dizendo. Depois de alguns minutos, olhei pela janela e percebi que estávamos indo na direção oposta. Estávamos indo na direção de onde eu tinha vindo e, com voz confusa, perguntei, o celeiro do Carlos não é para aquele lado? O homem finalmente se virou para mim e disse, não sei quem é o Carlos. E começou a rir. Olhei para o meu telefone para ligar para o Carlos e percebi que tinha várias mensagens dele e um número que eu não tinha salvo no meu telefone. O número dizia, e aí, sou o Rico, primo do Carlos. Primo, onde você está? E então, recebi mensagens do Carlos que diziam quase a mesma coisa. Foi quando percebi o que estava acontecendo. Olhei ao redor e percebi que estávamos indo muito rápido e fiz a única coisa que consegui pensar, que foi pular de um SUV em movimento. Tentei me enrolar ao cair, mas doeu tanto e não consegui mexer meu braço depois de bater no chão. Sem pensar na dor, comecei a correr na direção de onde viemos. Vi as luzes de freio do SUV e vi o veículo virando de volta na minha direção. Liguei para o primo dele e, felizmente, em segundos, vi as luzes dele no horizonte. Sinalizei para ele, pulei para dentro da caminhonete, o SUV me viu entrar na caminhonete e simplesmente acelerou pela estrada. Infelizmente, nunca consegui ver mais detalhes sobre o carro dele. Tomei a decisão mais madura da minha vida e, em vez de ir para aquela festa, liguei para meus pais, que me pegaram e me levaram para o hospital. Eu tinha quebrado meu braço ao pular daquele carro e o médico disse que tive sorte de ter feito apenas isso. Meus pais estavam chateados comigo, mas felizes por eu estar bem e não mais machucado do que já estava. É claro que fui castigado, mas ser castigado era muito melhor do que estar morto, pensei. Usei esse incidente para tentar colocar minha vida em ordem, e funcionou. Tive alguns contratempos, mas, no final das contas, fiz mudanças depois daquela noite para melhor. Tantas coisas poderiam ter acontecido naquela noite que poderiam ter arruinado seriamente minha vida, mas, em vez disso, as coisas meio que se resolveram no final. Denunciamos o SUV, mas nada aconteceu, e pelo que sei, aquele idiota não foi pego. Estou apenas feliz por estar aqui para contar essa história.